Então, hoje faz um ano que eu cheguei em Portugal. Um ano atrás, minha vida mudou completamente. Eu entrei no avião, passagem só de ida, para recomeçar nesse país, sem saber certo o que me esperava aqui, né? Como é que ia ser, todas aquelas dúvidas que o imigrante tem. E a ideia desse vídeo é compartilhar um pouco. Tem vários por aí. 1 ano de Portugal, 5 anos de Portugal. Eu acho que sempre ajuda, ainda mais quando é um vídeo mais recente. A gente está gravando agora 2026, julho de 2026, então pode ajudar alguém que já esteja aqui, está planejando vir, ou enfim. Eu acho que vale a pena olhar para trás e entender primeiro por que a gente faz isso, né, de imigrar. Sim. Porque assim, olhando para trás, minha vida no Brasil, como é que tava em 2024 até ali 2025? Eu tava formado, morando sozinho, com emprego, carro financiado, apartamento alugado, ganhando um salário relativamente bom para os padrões do Brasil, vale alimentação, plano de saúde, coisas que muitas pessoas buscariam para a vida, assim, e muitos, principalmente muitos universitários sonhavam e sonham com isso. Mas aí em 2025 começaram a ter algumas incertezas com relação ao trabalho, não vou entrar em detalhes aqui, mas começaram a ter essas dúvidas e aí surgiu então esse questionamento. Tá, será que eu continuo no Brasil? Será que não é hora talvez de recomeçar? Claro, acho que um fator importante foi a questão da cidadania, né? Ter a cidadania italiana, acho que Foi impulso, né? foi um impulso a mais, porque, querendo ou não, isso abre muitas portas. Mas então, em julho, 9 de julho de 2025, eu embarquei no avião e dia 10 de julho, que é o dia que a gente está gravando isso, cheguei aqui em Portugal, no aeroporto de Lisboa, que é um caos, continua um caos. Então, no dia 10 de julho de 2025, cheguei aqui, não sozinho, infelizmente ela não veio comigo, veio depois, em novembro apenas. Você trouxe a gata, né? Isso, trouxemos a nossa gatinha, nosso pet, que também torna a viagem muito mais preocupante, né? Porque por nós, a gente tá no avião, tá tudo certo, né? Mas o animalzinho não consegue às vezes se comunicar direito, expressar o que tá querendo, o que tá precisando. E aí cheguei nessa dúvida, nessa incerteza, e tudo muito novo. Nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha uma perspectiva de sair do Brasil. Então, de fato, minha primeira viagem internacional foi para me mudar, que é um pouco interessante. E aí, descendo em Lisboa, vim em direção a Coimbra, que é onde a gente está morando hoje, para recomeçar. Tu lembra qual foi o sentimento, a sensação de estar chegando e hoje, depois de um ano? Acho que a sensação foi, logo que o avião pousou e até mesmo no próprio aeroporto e vindo aqui para Coimbra, eu olhava tudo e pensava, meu Deus, eu tô na Europa. Nossa, isso é Europa, caramba. Acho que porque também a gente constrói essa visão de que a Europa é meio que um paraíso de qualidade de vida e tudo, parece que tudo funciona aqui maravilhosamente bem. E assim, não tô dizendo que não é bom, longe disso. Na verdade, se fosse ruim o bastante... As pessoas não viriam, né? As pessoas não viriam e não compensaria ficar aqui. Então, de fato, sim, é muito bom e esse primeiro olhar mais deslumbrado faz sentido. Mas assim, uma coisa é quando a gente chega, ou até quando a gente está viajando, a gente tem esse olhar de fora mesmo. A gente não está inserido ainda na rotina, no dia a dia, nas burocracias, no que precisa ser feito e tudo mais. Mas quando a gente se muda, querendo ou não, uma hora essa empolgação inicial passa e aí as coisas começam a andar. E eu lembro que já no meu segundo ou terceiro dia aqui, já comecei a ver alguns detalhes burocráticos. Não vou falar que assim, nossa, foi um terror, tem gente que passa por situação muito pior, mas já comecei a ver como funcionam as coisas por aqui. O primeiro documento que eu fui fazer foi o que seria da minha residência, porque por mais que tenha o passaporte europeu, não é português, é italiano, mas assim, eu posso entrar e sair sem nenhum problema, eles não pedem visto, não perguntam nada, quando o tempo vai ficar, nem nada do tipo. Mas de certa forma você tem que ter um papel da sua residência, como qualquer imigrante, porque você não é português, você é europeu, mas não é português, então você tem que passar por isso. O único detalhe é que para quem é europeu não passa na AIMA logo de cara como os demais imigrantes. Eu simplesmente fui na Câmara Municipal, ou no caso na loja do cidadão, e fiz o meu certificado de registro de cidadão da União Europeia, que é válido por 5 anos e garante que eu estou morando aqui legalmente. Claro, nisso eu já tinha que ter apartamento, já tinha algumas contas também no meu nome, então isso ajuda porque você tem que ter algo no seu nome para mostrar, olha, eu estou morando nesse endereço. E logo de cara já foi um problema, porque para dar esse papel eles
exigiam que eu mostrasse ou o saldo bancário ou um contrato de trabalho, que no caso o contrato eu não tinha, mas claro, essa opção de mostrar o saldo bancário foi só no final, depois de muita discussão, que falaram que podia, mas de alguma forma eu tinha que mostrar que eu tinha dinheiro para não passar fome no país. Que mais? Outras dores de cabeça. Uma foi em relação ao atestado de morada da Junta da Freguesia. A primeira vez que eu fui, eu lembro, fui atendido por uma mulher muito grosseira, mas no fim, depois de muita discussão, ela fez o papel igual, eu paguei, fui embora e tudo, vida que segue. Acho que a principal novela também foi a questão do NIS, que aí acho que foi o mesmo pra ti também, né? Acho que o NIS hoje é uma das coisas mais complicadas que tá rolando aqui em Portugal. Só um adendo, né? O NIF aqui é tipo o nosso CPF no Brasil. E o NIS é o número do PIS, da carteira de trabalho, né? Esse número relacionado a Segurança Social mesmo, do INSS, seria do Brasil. Todo mundo precisa ter, né? Todo mundo precisa ter, e são coisas que, bom, a gente chega... Claro, no Brasil a gente sabe, tem que ter o CPF, a gente, enfim... É fácil, né? A gente como brasileiro não tem nenhuma dificuldade de ter o CPF, de tirar uma carteira de trabalho ou coisas do tipo. O mesmo vale para quem é português. Quem é português não tem dificuldade para também ter um NIF, ter um NIS, porque já é o cidadão do país. Mas vivenciar isso como estrangeiro é um processo totalmente diferente. Por sorte, eu já tinha um NIF quando eu vim para cá. Durante todo o processo eu tive auxílio de um advogado, uma pessoa de confiança que ajudou em todo o processo. E assim, acho que é essencial ter o auxílio de um advogado para essas questões, porque são muitas dúvidas e em alguns momentos o processo regular pode não funcionar da melhor forma possível. Então assim, tem esses números que a gente tem que ter quando chega aqui, seja referente à residência, seja referente ao NIF, que seria o CPF no Brasil, aqui é o NIF, e o NIS, que antigamente eu soube que era muito mais fácil, você conseguia o NIS na hora, era bem mais tranquilo. Assim como a conta no banco. Assim como conta no banco. As duas coisas eram fáceis de conseguir. Então assim, eu tinha duas dores de cabeça ainda para resolver. Uma era a questão do NIS, outra era a questão de conta no banco. E tudo isso é importante para eu ter o trabalho. Então assim, a primeira dor de cabeça foi o NIS. E por quê? Porque esse processo mudou e basicamente agora eles não fazem... Eles fazem assim, ó, só se for realmente... tu tiver todos os requisitos que eles querem. Que é basicamente um contrato de trabalho, a tua residência legalizada, tudo certo, outros documentos, NIF e tudo mais. Mas qual que é essa novela, então? Basicamente, a Segurança Social, para fazer o NIS, ela pede que você tenha um contrato de trabalho ou que você esteja emitindo recibos verdes, que você tenha uma atividade, que no Brasil seria, por exemplo, um MEI emitindo nota fiscal. Aqui é a atividade emitindo recibos verdes. Só nomes diferentes, mas a ideia é a mesma. Você precisa ter o contrato para ter o NIS. Só que o maior problema é ninguém, ou praticamente ninguém, dá um contrato se você não tiver NIS. O que tu fez para conseguir o NIS? Então, como eu precisava do contrato ou emitir recibos verdes e ter uma atividade, no primeiro momento eu fui pela atividade. E aí eu esbarrei num outro obstáculo, porque para abrir uma atividade eu precisava ter uma conta no banco. E aí começou outra novela. E olha que ele é cidadão europeu. Isso, imagina se não fosse. Isso com a cidadania europeia, que caso. teoricamente vai ser mais fácil, mas ok. Para ter o NIS, eu fui no caminho de abrir uma atividade. Para abrir a atividade, eu precisava da conta no banco. Fui no banco, feliz e contente, expliquei a situação. Eis que o banco fala, só abrimos conta agora se você tiver um contrato de trabalho ou uma atividade aberta. E aí ficamos naquele dilema, né? O mesmo dilema do NIS. Para ter o NIS precisa do contrato, para ter o contrato precisa do NIS, para abrir a atividade precisa da conta no banco, para abrir a conta no banco eu precisava ter a atividade aberta. Olhei para a mulher do banco e falei, e aí, quem tem conta tem, quem não tem não vai ter mais? Por sorte, a mulher do banco falou com o gerente e aí, enfim, abriu a conta. E aí, com a conta, eu consegui abrir a atividade e consegui, depois aí, com o tempo, emitir alguns recibos verdes. E aí, a Segurança Social não tinha mais nenhum motivo para barrar o NIS. Vou pegar um casaco. Ok. Mas, claro, isso foi depois da quarta tentativa. Depois que tinha a conta do banco, tinha o NIS, tinha o NIF, tinha o CRUI, que é a residência. Acho que de documentação foi isso, não tinha mais nada. Não, tá difícil. Era mais seguir a vida, trabalhar, ganhar dinheiro e focar nisso. Acho que outros pontos que aí também foram um choque no começo foi a questão do poder de compra e da segurança. Por exemplo, dá exemplo de uma coisa que no Brasil é caro e quando chegou aqui não é tanto. Acho que o maior exemplo é, por exemplo, leite vegetal. Para quem é vegano ou para quem tem intolerância à lactose, às vezes quer. Queijos. Enfim, laticínios também. Laticínios de modo geral, né? Tipo um queijo brie, um queijo parmesão. Exato. No Brasil é o quê? 20?
um pedaço, 20 e pouco. Talvez esteja mais hoje em dia, né? Eu nem sei. Né? Porque a gente tava, acho que era tipo 25, sei lá, 300 gramas, 200 gramas. Aqui... Um parmesão tu acha por R$13,50, R$13,60 Um no Pingo brie, muitas Doce. vezes por R$1,99. Exato. Então, assim, é muito doido. Sorvetes, eu lembro quando tu chegou, tu comentou dos sorvetes, né? Sim. A gente vê muita gente falando, mostrando nos supermercados, principalmente doce, porcarias, enfim, né? Que realmente são muito baratos e até é muito fácil a gente se perder por conta disso. Perto da nossa casa tem um lugar que o Kinder Bueno custa 85 cêntimos. E assim, o Kinder Bueno no Brasil é caro. E é muito bom. Isso assim, eu cheguei ainda com R$1. Eu tinha uma perspectiva do real. Tu tá acostumado a ver um chocolate, um Kinder Bueno, custando, sei lá, 6, 7. Era caro, eu nem olhava o preço no Brasil, pra ter uma noção. Vamos, por exemplo, um leite vegetal. Pô, no Brasil, ficava feliz que achava uma promoção de um leite vegetal a 8, 9. Nem 8, acho que 9, 10. Mas tu achava tranquilamente leite vegetal que era R$20 uma caixa. Uma caixa. E aí, aqui... eu cheguei no Pingo Doce e vi leite de arroz a 99 cêntimos. E o leite de vaca... também a 99. Então, é muito doido esse poder de compra. E assim, não só a questão do poder de compra em si, mas a gente vê como no Brasil, principalmente esses alimentos veganos, são muito glamourizados. Então, e assim, aqui não, né? Aqui não, aqui são simplesmente, é só um leite de soja. Porque é só um leite de soja. E a gente não tem essa noção quando chega. Mercado foi algo que me assustou muito no começo, num bom sentido, né? Carne eu não sei, porque não comemos carne, ou pelo menos eu não como nenhum tipo de carne. Tu ainda come frango algumas vezes. Mas carne eu não tenho referência porque nunca comi, nunca comprei, então não sei dizer. Peixes é uma coisa que eu como às vezes no Brasil. A gente vem de uma cidade que é uma ilha, então tem a cultura ali da pesca, né? E mesmo assim, raramente comemos peixe em casa, no caso na minha família, né? E quando eu cheguei aqui, eu pude ir no mercado e comprar, sei lá, 2 pedaços grandes de salmão. Então, essa questão dos pescados também é um preço bom, assim, é acessível. Azeite também. Azeite é uma coisa que no Brasil assustava. Até quando a gente saiu, né, o azeite tinha subido, acho que tava o quê, 40? 40, 50 um azeite. Um pequeno, assim, aqui a gente compra o de spray, compra o normal. Acho que fora o mercado, a questão de roupas. Roupas, é verdade. Isso, assim, assustou muito quando eu vi, eu não acreditava. Claro, assim, hoje eu vejo com outros olhos, mas vi na Primark ver camisetas básicas, como essa que eu tô usando, mas com uma malha mais fina, por com preço ok, né? Com preço ok de uma camiseta básica. Exato, por R$2,50, R$3. Pensei, não, nossa, R$50. Eu não cheguei, comprei, sei lá, 10 camisetas. Claro, era uma malha mais fina, não duraram muito. Não duraram. Foi se desgastando com as lavagens, mas ok. Comprei roupas, eram ok de qualidade, por um preço muito acessível. Outra coisa que eu lembro, eu comprei logo de cara tênis, que eu gosto muito, Nike Air Jordan 1, quem conhece sabe. E sabe principalmente o preço disso no Brasil. É um tênis que no Brasil custa tranquilamente R$1.000 para mais. E assim, no Brasil eu jamais imaginaria comprar um tênis de R$1.000 para mais. Cogitaria também, né? Não. Porque não seria uma prioridade, eu acho, né? Uma Exato. escolha, enfim. Não prioridade, mas... É algo assim, poxa, eu vou gastar tudo isso num tênis. Um luxo que, né, vou ter. Não. Exato. E aqui tu pagou? E aqui eu paguei €70 num Nike Air Jordan, tava na promoção, os saldos. O preço normal dele também é 110, que ok, hoje com a nossa perspectiva do euro, a gente pensa, ok, 110 é um pouco caro para um tênis, mas não é um caro que, meu Deus, vou me endividar muito para comprar um tênis. Não, é um caro que, cara, assim, vou juntar um pouquinho ali todo mês e, sei lá, no meu aniversário ou no Natal eu vou comprar e tá tudo bem. Às vezes pega um saldo, uma promoção, paga 70, 65. Eu vi um na loja outro dia por 65, eu te mostrei. É verdade. Então assim, e tem tênis muito mais baratos, tem tênis da Primark e tudo mais, tudo mais barato. Tem que ir testando, né? Tem que ir testando pra ver se... Exato. Se adapta, tem gente que não se adapta, tudo é teste. A gente até fala, né, que como tudo é novo, tudo é teste, até mesmo, sei lá, alguém que vai cortar teu cabelo. Eu lembro que foi um rolê pra gente, o Emmanuel achar o barbeiro dele. Hoje ele conseguiu achar um brasileiro que ele gosta, que ele corta o cabelo, faz a barba. Eu achar alguém cortar meu cabelo, ainda não achei, porque eu tô há menos tempo aqui. Mas já achei uma mulher que faça minha limpeza de pele, que eu gosto. Então, tu tem que se encontrar. Não só interiormente, mas externamente também. Então, teu cabeleireiro, a pessoa que vai fazer, sei lá, a tua unha, tem que ter, assim. E vai ser um processo. O que vai ser bom pro outro não vai ser bom pra ti. É, pra tudo. Tudo tu acaba tendo que descobrir do zero, porque tu também não conhece ninguém, não tem nenhuma referência pra quem perguntar. Acho que uma coisa, voltando um pouco pro mercado,
que aqui me impressionei é a questão da marca branca do mercado. Ah, é verdade. Então, assim, isso assim, no Brasil até que tem alguns mercados que têm os produtos da própria marca do mercado, mas geralmente são, pelo menos do que eu via, eram tão caros quanto os de marca normal e a qualidade Nem era tão boa. não era tão boa, às vezes até inferior e quase o mesmo preço, no fim não compensava. Aqui não, aqui tu acha tudo da marca do mercado, seja Pingo Doce, Continente, Mercadona. Tu achou tipo um creme de avelã, né? Uhum. Tu achou sorvetes, Sim. marcas famosas também, marca branca do mercado e marca original. Eu lembro que ele comprou as duas, provou, era igual. E os mercados, A eles até fazem essa brincadeira. Então, assim, por exemplo, tu olha, tem a Nutella. E do lado tem a embalagem muito parecida, Sim. que vem mais quantidade, com um valor menor. Só que a marca do Continente, do Pingo Doce, enfim, só não tá Igual. pagando a marca mesmo, sabe? Exato, o nome da marca. Exato. Eu acho que também tem um tópico de segurança, né, que a gente fala. A gente vem de uma capital, então capitais, de modo geral, tem a tendência de não estarem mais tão seguras, né? E aqui tem uma vibe meio... Tem muitas coisas, tem coisas pra fazer, não tem muitas coisas, mas tem coisas pra fazer. Mas também tem uma vibe meio cidade pequena, né? Então as pessoas se conhecem, é seguro. É uma segurança muito maior comparada com o que a gente tinha, né? Totalmente. Eu lembro que eu voltava do trabalho, o meu segundo trabalho, voltava o quê? Quase 2 da manhã. Eu lembro que de início eu falava pra menos às vezes me buscar, ou ir de Uber, mas depois era assim, eu voltando sozinha à noite, e outras mulheres também, mexendo no celular, ouvindo, né, com fone de ouvido, ouvindo música. E claro, um ponto pras mulheres, né? É uma coisa que eu falo muito com o Emmanuel. Mulher acho que nunca vai deixar de ter medo, né? Infelizmente, é da nossa cultura. Algumas vezes eu volto à noite, eu às vezes ligo pra ele, enfim, a gente acaba tendo medo, ficando mais confiado, principalmente vindo do Brasil. Parece que aquela ansiedade que a gente tinha de andar à noite, por exemplo, é muito menor do que no Brasil, sabe? Isso que nós viemos de uma capital, nós viemos de Florianópolis, mesmo para os padrões do Brasil, é considerada uma capital relativamente segura. E mesmo assim a gente estava sempre de olho, era sempre, meu Deus, será que é uma pessoa estranha? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque coisas meio aconteciam, de olho. né? Exato. É considerado segura, mas muitas coisas aconteciam, né? Exatamente. Lá. E aqui, claro, a gente instintivamente, em alguns momentos do vídeo, vocês vão ver a gente, às vezes olha um pouco pro lado, olha pro outro. Porque passa alguém estranho. Acho que o nosso sexto sentido brasileiro vai estar sempre ativo para isso, sim. Mas é de assustar no começo, assim, sair 10, 11 da noite e ver, tem gente na rua normalmente, que nem você falou, mulheres andando sozinhas, com o celular, sem olhar pro lado, sem se preocupar, com fone de ouvido, indo pegar o ônibus. Até mesmo, a gente tá num parque, né, que tem aqui na cidade de Coimbra, é bem grande. Eu falei pro Emmanuel, nossa, que estranho, às vezes é tipo 6, 7 da noite, tipo agora assim, né? Tá começando a escurecer e tem tipo mulheres correndo ou caminhando aqui. Aí eu falo pra ele, será que um dia eu faço isso? Tipo, é muito estranho, porque no Brasil eu nem cogitaria ir pra um parque final do dia, assim, sabe? Sim. Um parque tão grande e sozinha, então eu acho que é sobre... Eu acho não, é também sobre saúde mental, né? Falei pra ti, né, que parece que aqui a gente consegue viver mais a cidade. Então assim, a gente pode ir num parque, como aqui agora, sem se preocupar. A tranquilidade que tu pode vir pro parque, deitar, sentar, desfrutar, sem pensar se alguém vai mexer contigo. Ou até mesmo, às vezes a gente só quer ficar de boa, assim, ser incomodado, mas enfim, no Brasil, vinha alguém tentando vender algum produto, alguma coisa assim, que assim, não é maldade, não é por mal, mas às vezes a gente só quer estar mais quieto, de boa. E esses dias a gente foi pra praia, acho que dormimos, ficamos, e tipo assim, ninguém veio oferecer nada, ninguém veio, tipo, tentar vender um óculos ou um chapéu, a gente ficou, nossa, que estranho, a gente conseguiu ficar em silêncio e descansar. Sim. Mas de modo geral, a gente tem muitas coisas pra contar, né? Desse um ano teu aqui, desses pontos que tu trouxe, assim, tu acha que tem mais benefício estar aqui? Voltaria? Qual é a tua percepção sobre isso? Isso é um ponto, né? Eu vejo muita gente comentando que não tá gostando de várias coisas, de onde tá, e fica pensando em voltar. Ou já vem com uma perspectiva de querer voltar, de juntar dinheiro e depois voltar pro Brasil. Pra mim, hoje, vale 100%. Tem uns jovens passando ali no fundo. 100% satisfeito e feliz com o lugar que a gente tá, com as possibilidades que a gente tá tendo aqui. Não sinto saudade do Brasil em si. Sinto saudade de algumas pessoas. Acho mas que um pouco da cultura. Da cultura um pouco. Da cultura. Se voltaria? Não.
acho que para ter a vida que a gente tá tendo hoje aqui no Brasil, seria muito mais difícil. É muito. Muito mais trabalhoso. E até outra coisa que a gente conversou outro dia, né? A gente que vem de uma capital, a gente veio pra uma cidade que é considerada um pouco menor. Esse é um outro gostou. ponto. A gente tá hoje em Coimbra e, bom, muita gente que vem pra cá, pra Portugal, já pensa ou Lisboa ou Porto. As duas maiores cidades. E tudo que a gente tá contando é realidade vivendo aqui em Coimbra. A gente não sabe se seria a mesma coisa vivendo em Lisboa ou no Porto. Talvez não, porque Talvez dizem não. que Lisboa é até mais caro, né? É. Arrendamento. Bem mais caro, Porto também. E a transporte. questão, quanto mais gente tem na cidade, mais a possibilidade de também ter, de ter insegurança, de ter violência e Que é tudo o que mais. tá acontecendo lá, né? Aqui em Coimbra, a gente fala até que é um meio termo muito bom, porque não é uma cidade tão grande quanto Lisboa, não é tão caótica quanto Lisboa, mas também não é uma vila. Tem shopping, tem cinema, tem lojas, tem eventos, coisas acontecem. É muito fácil a gente se locomover, seja para o Porto, seja para Lisboa. Então, assim, hoje, totalmente satisfeito. Muito, muito feliz de estar aqui. Algumas saudades, mas faz parte, né? Algumas saudades. São escolhas. É aquele negócio. A gente vai, a partir do momento que a gente sai, a gente sempre vai ser imigrante. E eu acho que mesmo, eu vi a gente relatando, mesmo se a gente voltasse, acho que a gente já não ia mais sentir a mesma coisa. Não, porque a gente vive uma realidade muito diferente, né? Exato. E também, querendo ou não, a gente tá longe das pessoas, o tempo passa, cada um segue sua vida, as coisas mudam, enfim, às vezes, não dizendo que as amizades acabam, mas tudo muda, né? As perspectivas, as experiências e, querendo ou não, a gente muda pra sempre. Mas acho que é isso. Espero que esse vídeo de 1 ano ajude alguém. Tem vários vídeos de 1 ano por aí, esse vai ser mais um. Mas cada história é uma, né? Cada experiência é única. Vai ter gente falando que não tá gostando daqui de Portugal, que prefere ir pra outro país, prefere voltar pro Brasil. Tem gente que volta pro Brasil. Essa é a nossa situação. Deixa o joinha aí, se inscreve, dá uma força aí pra gente. E valeu!